Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Hoje estou fazendo essa live para falar de um tema muito importante, principalmente nesse momento, os desafios do serviço social em tempos de pandemia. Num país onde, infelizmente, a desigualdade é tão grande, falar de serviço social e da sua importância, nesse momento, é de grande importância. Para isso, eu quero convidar duas pessoas para fazer uma discussão sobre isso. A Cláudia Guzmão, que é uma assistente social, e o professor Bacarim. Boa noite, professor. Boa noite, Cláudia. Eu Boa agradeço noite. que vocês estejam participando comigo desse bate-papo, dessa discussão, que é um assunto muito importante para nós nesse momento. Né? Mas antes de nós conversarmos com essa discussão, eu gostaria que vocês se apresentassem para as pessoas que estão nos assistindo. Cláudia, como cavaleiro que eu sou, primeiro as damas, você poderia se apresentar, por gentileza? Sim, em primeiro lugar, boa noite, professor Adriano. Boa noite, professora Bacarim. Eu agradeço imensamente o convite. Para mim é um know-how estar ao lado de vocês nesse momento. Meu nome é Cláudia Guzmão, para quem não me conhece. Sou mãe, tenho a formação em serviço social. Agora, recentemente, terminei a formação em Mentor e Coach Advisor Humanizado. Estou concluindo o MBA em Políticas Públicas Sociais. Tá ok, Cláudia. Muito obrigado, professor Bacarim. Passo a palavra. Boa noite aos que estão nos vendo e ouvindo, né? Obrigado pelo convite, professor Adriano, por participar dessa discussão. Parabenizar a Cláudia pelo trabalho. Eu sou professor da Unesp, em Jaboticabal, e tive a honra de pertencer ao governo Lula na implantação do Fome Zero. E, né, naquela oportunidade, nós nos dedicamos a implantar uma série de políticas públicas para a promoção da renda e promoção da produção, políticas voltadas para a agricultura familiar, políticas voltadas para os mais pobres, com destaque ao Bolsa Família, que se consolidou no Brasil e fez com que o Brasil, em 2015, 14 ou 15, deixasse o mapa da fome e da FAO. Ou seja, nós conseguimos, num prazo de 12 anos, praticamente zerar a fome no Brasil, com um custo muito baixo em relação à nossa economia. Então, foi uma política de muito sucesso e eu tenho a honra sempre de ter feito parte desse projeto humano, projeto de grande alcance, e que teve uma repercussão, levou o Brasil a ser reconhecido no mundo todo. Obrigado, professor. Eu gostaria que, Cláudia, que você falasse um pouco sobre a história, né, do serviço social no nosso país, a evolução do serviço social. Eu acho que é importante a gente ter um contexto histórico aí nesse momento, para que as pessoas que estão nos assistindo entendam como foi isso no Brasil. Por favor, Cláudia. Certo, professor Adriano. O serviço social no Brasil ele começa em meados da década de 30, atrelado à Igreja Católica, relacionado mais a ações assistenciais, de benevolência ou caridade, né? Geralmente ele era realizado por profissionais também, ou pelas damas da sociedade, que achavam ali naquele momento um modo de ajudar ao próximo. E na sua trajetória, ele foi tomando visibilidade por meio das décadas de 50, 60, o capitalismo já bem instaurado no nosso país, o Estado começou a sentir a necessidade de cuidar desses mais fragilizados. E como o serviço social já estava ali, já conhecia as famílias, já estava na casa dessas pessoas, onde começa as primeiras escolas de serviço social e uma maior visibilidade para a profissão num contexto geral. Isso bem brevemente eu explicando, né?
porém uma trajetória árdua, que tem o início do seu vislumbre por cerca de 1988, com a Constituição Federal, onde ela passa a ser um direito, né? Ela é atrelada ainda à saúde, ao tripé da Seguridade Social, que é a saúde, a assistência e a previdência, e ela entra já como direito. Então, ou seja, já é instalada como uma política de assistência social, onde nós encontramos a gratuidade nos atendimentos e já o início da descentralização. Porém, o seu boom, o seu start, ele acontece em 2003, com o presidente Lula, né, no governo do PT. Ele, após a 4ª Conferência Nacional, ele institui o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social. Ou seja, ele descentraliza todo aquele trabalho que já vinha feito, né, o SUAS, ele unifica as ações e ele nos dá um empoderamento muito grande, que é o distanciamento, digamos, o desenrolar do serviço social das demais políticas. Por exemplo, aqui no nosso município, nós éramos atrelados à Secretaria de Saúde, não tínhamos muita autonomia. Então, com a construção do SUAS, ele divide isso, né? Ele coloca o serviço social, a Política Nacional de Assistência Social, como sendo ímpar, né? Soberana. E através de que forma? Através de 2 eixos, que são a garantia dos direitos e os serviços socioassistenciais. E em 2004, instituído o MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que o professor Bacarin teve a honra de participar nesse momento, né, tão importante da história do Brasil. A história do serviço social, ela vem atrelada à história do Brasil, né? E onde vem a adequação dos municípios. Os municípios correm para se adequar à política, que é a construção dos CRAS, dos CREAS, o reordenamento dos atendimentos socioassistenciais, a adequação das equipes. Então, essa é a nossa trajetória. Uma trajetória muito árdua, sempre com muita resistência e na luta dos menos favorecidos. Contudo, em 2019, agora no governo Bolsonaro, houve o desmonte do MDS, ou seja, ele cria uma lei que ele desmonta o ministério e o atrela novamente, esse retrocesso ao Ministério da Cidade, como Secretaria de Política Nacional de Assistência Social. Então, essa é uma breve contextualização, né? Não entro na elaboração da LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, ou do Conselho Nacional de Assistência Social, que isso é uma discussão mais profunda. Tá certo, Cláudia, muito obrigado. Eu gostaria de conversar um pouco também com o professor Bacarin. Professor, o senhor que colocou um vídeo, né, agora há pouco para nós, de extrema importância, que é a questão do controle dos gastos, e eu percebi que no vídeo o senhor fala que o controle dos gastos vai afetar também as áreas sociais e a assistência social. O senhor poderia colocar um pouco sobre isso para nós, por favor? Quero deixar claro que ninguém é contra ter rigor em relação aos gastos públicos. Os gastos públicos, nesse sentido, tem que ter controle. O controle que a gente está falando é você diminuir os gastos públicos em desfavor da população. Aí que a gente tem que questionar, né? Tomar um pouco de cuidado com isso, porque as palavras aí podem nos trair, não expor o que de fato a gente citar o que de fato a gente está pensando. Mas a assistência social é uma parte muito importante do que a gente chama de seguridade social, né? Que envolve a saúde e envolve a previdência também. E como muito bem disse a Cláudia, as palavras não são vazias, é um direito, não é um favor, é um direito das pessoas terem condições de vida digna. Então, a Constituição brasileira fala disso, fala lá, por exemplo, no Brasil, todo mundo tem direito à alimentação, seja quem for, se ele estiver empregado, desempregado,
né? Todo mundo, criança, velho, idoso, mulher, homem, todo mundo tem direito à alimentação adequada, né? Então, isso é um dever do Estado brasileiro garantir isso e garantir outros direitos na área social. Então, não é algo que pode ser confundido com uma caridade. Não estou desmerecendo de maneira nenhuma quem pratica caridade, eu acho isso muito importante, né? Mas é uma ação pública e precisa ter recursos para isso, né? Agora, eu gostaria também de destacar, Adriano, o papel dos municípios nisso, sabe? E a gente, às vezes, discute política e fica uma discussão um pouco fora da realidade, muito no achismo. Não, as pessoas vão ter as vontades de fazer as coisas, eu prendo e arrebento, eu chego lá e dou conta. Não, você tem estruturas de legislação, de governos, né, que vão sendo construídas ao longo do tempo, e é interessante que isso, nessa construção, você tenha a maior participação possível de todos os responsáveis pela execução da política. Então, na construção do serviço do SUAS, do Serviço Único de Assistência Social, ou unificar, depois a Cláudia me corrige qual que é o correto, né? Foi tendo uma grande participação dos estados, dos municípios, dos movimentos sociais, dos movimentos das pessoas, dos profissionais da área. E hoje o município tem algo muito importante que alguns prefeitos, inclusive, não sabiam. Por incrível que pareça, o prefeito de Jaboticabal não sabia o que era CAD único. Ele falou isso, eu fiquei chocado numa das conferências, né? Ele falou, como é que chama esse negócio aí mesmo? Formulário único, programa único? Não, alguém dos bastidores corrigiu, né? Espero que tenha sido uma assistência social. CAD único, prefeito, né? Que é o registro feito com critérios das pessoas em nível de pobreza ou extrema pobreza. Então, você faz um levantamento social das pessoas, cada município. Veja, nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil. São 5.500 em números redondos. Então, todos os municípios brasileiros, na integração com o governo federal e com os governos estaduais, foram mapeando a sua pobreza, a condição da população. Olha que coisa importante. Agora, o SAEG de Jaboticabal, vejam isso, está implantando uma tarifa social, né, que a legislação impõe que o SAEG cobre de 1.200 famílias uma tarifa metade do valor das outras. Quem que o SAEG vai escolher? Vai escolher aquelas pessoas que são amigas dos funcionários do SAEG, da presidente do SAEG, do prefeito, dos vereadores? Não, vai basear no CAD único, você tem um levantamento. Não é que o CAD único não tenha erros, eu não estou dizendo isso. Mas é um critério mais objetivo, que não depende da boa vontade do político. Então, o SAEG está lá, né, vai indicar 1.200 famílias de Jaboticabal que vão receber uma conta de água pela metade desde que não ultrapasse 200 mil litros por mês, não é? Então, isso é uma base muito importante, né? Você ter critérios, ter fundamentação, não ficar na boa ou má vontade dos comandantes, né, dos prefeitos. Isso tem que ter respeito, não pode ser destruído. Isso foi uma construção, isso foi uma conquista. E a gente tem que insistir. Cláudia, parabéns pela sua fala, sabe? Porque às vezes a gente vê o discurso político, viu, Adriano? Não, porque eu sou bom da boca, eu vou fazer, eu tenho jeito. Calma lá, mostra que conhece, mostra como aprimorar. Né? As coisas não são desse jeito. Tem regras, tem construções, e não pode se destruir isso. Nós não podemos voltar ao tempo do assistencialismo.
Né? Até porque, vamos lembrar disso, né? Quando as pessoas tinham muitas carências, não era tratado como um direito, o que se fazia? Chegava na época da eleição, dava-se um presente, uma cesta de alimentos. Aliás, continua existindo em parte isso, né? Temos que combater isso. Uma cesta de alimentos comprava o voto e mantinha a pessoa na pobreza, né, sem direito, para comprar o voto na próxima eleição. Então, o desenvolvimento da assistência social no Brasil é muito bonito, muito bonito. Parabéns às assistentes sociais e aos assistentes sociais, que são menos, né? Tem mais mulheres, que trabalharam nessa construção. E está lá, nós temos uma série de legislações, não podemos jogar fora isso, não, temos que defender isso. E você, professor Adriano, que é pré-candidato a vereador, eu sei que você tem essa ideia, né? O legislativo tem a função de fazer as leis e olhar o cumprimento das leis, fiscalizar o cumprimento das leis. As leis não podem ser letra morta, elas têm que ter fundamentação e têm que ser cumpridas, ainda mais se forem boas leis, né? Como é a da assistência social. Com certeza, professor. Eu gostaria de enfatizar uma fala do senhor, que a SAEG vai estar aí colocando 1.200 famílias em relação a ter um custo de água mais baixo, mas que isso não é bondade de ninguém. Quem vai fazer isso? Não é a SAEG? O SAEG, tá. E esse custo não é um presente de ninguém, é a legislação. Né? Temos que deixar claro que a legislação vem como força maior impor isso, seja aos vereadores, seja ao prefeito. Então, não é nada de bom grado. Aliás, prefeito, vereador, todo mundo trabalha para a população no geral e tem que enxergar. Eu gostaria, antes de darmos continuidade, de colocar aqui, houve, para vocês terem uma base, a Eliane Della Vecchia, né? Ela colocou aqui para nós um comentário, e eu acho que esse comentário, apesar de ser importante, né? O pensamento das pessoas é muito infeliz. Os direitos sociais não são caridade. Infelizmente, no imaginário popular, os beneficiários são tidos, em sua maioria, como folgados, para ser mais suave na fala. Realmente, né? Nós vemos que infelizmente, tem muitas pessoas que pensam isso, que acham que as pessoas que recebem esse direito, elas não deveriam ter, que cada um tem que trabalhar, cada um tem que tentar sobreviver. Mas nós vemos que o Estado, né, o município, eles não dão as condições de igualdade para que todos possam ter as oportunidades necessárias de sobreviver e ter uma vida digna. Então, eu acredito que termos aí assistência social, nesse momento, é de extrema importância, para diminuirmos um pouco a desigualdade que se encontra no nosso país, e nós vemos isso também em Jaboticabal. Não é verdade? Eu gostaria de falar um pouco sobre a questão dos desafios, né, dos serviços sociais nesse tempo de pandemia. Cláudia, você poderia começar falando, depois eu gostaria que o professor desse continuidade também. Sim, Adriano, é importante a gente salientar que vivemos uma conjuntura sem precedentes no nosso país e mundialmente falando, né? Então, tudo o que está acontecendo é muito novo, é muito difícil. E o que mais afeta o agir profissional, eu acredito, é a questão do isolamento social. Por quê? 100% dos atendimentos da assistência social, eles são presenciais. Eles são tato, eles são contato, eles são fala. A escuta ativa, ela é muito presente no serviço social. Então, quando você não tem esse contato apropriado com o seu usuário, esse serviço ele acaba ficando aquém das nossas possibilidades. E o isolamento social que a doença traz, ela vai muito além desses condicionantes biológicos da doença, que é você não poder estar perto, você não tocar, você não fazer um atendimento numa sala fechada, garantindo o sigilo daquele usuário. Ele impacta diretamente nas famílias e principalmente nas famílias disfuncionais, ou seja, a questão da violência doméstica, ela está se acirrando muito. E ele também tem um recorte de classes, porque de gênero,
porque infelizmente ela não que a doença acometa as pessoas, né? Os impactos da doença, as pessoas negras mais pobres em situação de vulnerabilidade. E o que dificulta mais esse trabalho é a questão dos benefícios, né? Nós trabalhamos, a assistência social, ela trabalha com um plano plurianual. Então, tudo que é feito na assistência social, ele já foi previsto no outro ano. Então, a escassez desses benefícios ou de insumos, os benefícios que eu digo são os benefícios mais direcionados às cestas básicas. Por quê? A grande parte do usuário da assistência social, ele é quem? É o catador de material reciclável, é o trabalhador volante, é a diarista, é o morador de rua, é o dependente químico. Então, são as pessoas que mais necessitam dessa política. E lembrando que essa política é uma política emancipatória, não assistencialista. Porém, nesse momento, ela está tendo que fazer esse papel, essa tutela, infelizmente, que é um retrocesso. A gente sofre muito com isso. Que é atender mais ali no basal, mais na questão do atendimento com benefício, com os insumos. Muitos municípios, eles aderiram à entrega voluntária de máscaras, álcool gel e até luva para os seus moradores, né? E outro impacto muito grande é a questão do pós-pandemia. Como essas famílias estarão fragilizadas, né? A questão dos abandonos, a questão da evasão escolar, tudo impacta no social. Além da economia, a gente tem esse impacto social, está tudo atrelado, né? Não dá para a gente falar da assistência social, da política, sem atrelarmos a saúde, a educação e as demais conjunturas que atendem essa pessoa em vulnerabilidade. Então, eu acho que o primeiro e o maior desafio é esse. Como você chegar a essas famílias nesse momento de isolamento social e que elas estão tão vulneráveis e fragilizadas economicamente, psicologicamente e de cuidados. Esse é um dos grandes desafios. Realmente, Cláudia. Professor, eu gostaria que o senhor pudesse estar complementando aí, dando continuidade um pouco à fala da Cláudia nesse momento. Bom, é evidente que eu não quero entrar nos detalhes da assistência social, eu não sou da área especificamente, né? Mas entendendo essa atividade como uma atividade, Cláudia lembrou bem, emancipatória. E acho que a gente tem que ter essa visão. Primeiro, o seguinte: a nossa sociedade exclui. Nós vivemos numa sociedade que exclui as pessoas. Ah, não, cada um por si, ele consegue resolver todos os problemas. Não é verdade. Isso não é verdade. Né? A pessoa que quer liberar ao extremo, a pessoa acha que todo mundo vai conseguir dar conta dos seus problemas, mesmo saindo de uma situação de extrema pobreza, vai ter as mesmas oportunidades de quem já nasce num berço mais rico. Não é verdade isso, né? As pessoas têm oportunidades diferentes da nossa sociedade. Na sociedade capitalista e no Brasil, mais ainda, porque o Brasil é um país altamente concentrador de renda. Então, nós temos que ter vários esforços, várias frentes, para diminuir essa distância social. E não dá para dizer, não, os mais ricos têm mais capacidade, têm mais capacidade de trabalho, mais empreendedorismo que os mais pobres. Não vejo dessa maneira. Minha experiência mostra que não tem essa diferença. A diferença é básica, é a diferença social. Por isso que os negros no Brasil têm menor renda, né, e uma série de situações sociais mais desfavoráveis. Porque eles entraram na sociedade brasileira lá por baixo, né, como escravos. Né?
E o racismo ainda está presente em várias manifestações no Brasil, infelizmente, não é? Até hoje. Então, as oportunidades das pessoas não são a mesma, isso é mentira. Né? Isso não é que não condiz com a nossa realidade. Então, o Estado tem que ser promotor de melhorias de assistência social e de geração de renda também. As duas coisas podem caminhar junto. Eu gosto muito de dizer o seguinte, né? Essa separação que se faz entre dar o peixe e ensinar o pescar não faz sentido. Ah, não, tem que ensinar a pescar, não tem que dar o peixe. Você tem que dar condição para a pessoa arrumar a renda por conta própria, do que dar um dinheiro para ela atender as suas necessidades. Não faz sentido pelo seguinte, né? Porque quando você dá o peixe, ou garante o direito, que você não está dando, você está garantindo o direito à pessoa de sobreviver, essa pessoa, alguns vão se acomodar. Vão. Mas quantos ricos não se acomodam e não vivem às custas do pai e do avô da herança herdada? E desperdiça fortuna. Não é? Negócio que o pobre está pobre porque é acomodado, isso é um preconceito, gente. As pessoas vão receber esse dinheiro, vai acontecer duas coisas. Primeiro, eles vão gastar. Quando o rico tem muito dinheiro, o que ele faz? Ele guarda uma grande parte do dinheiro. Não gasta. Está lá, especulando, ganhando juros sobre juros. O dinheiro não está girando. Né? Às vezes o Estado está bancando dinheiro. Quando você dá na mão do pobre, ele vai gastar. Vai gastar porque ele tem necessidade a ser atendida. E, uma coisa linda, linda que o Brasil fez. Dá na mão da mulher. Se a família tiver uma mulher, dá o cartão na mão da mulher. Jabuticabal, do Bolsa Família, que Jabuticabal recebe, 87% do cartão está na mão das mulheres. Estão na mão das mulheres. Provavelmente, esses outros 13% é porque a família não tem uma mulher que, né, seja a responsável pela família. Então, 87% é na mão das mulheres. Porque as mulheres têm uma capacidade de organizar a casa, organizar a família. Viu, Adriano? Que nós não temos. Nós somos obrigados a reconhecer isso. A gente tenta. Mas as mulheres são muito mais carinhosas, né? Muito mais competentes para isso. Então, dá na mão da mulher. O que ela vai fazer? Vai gastar no comércio local, vai girar o comércio local. E muitas vezes, essa renda que vem, não é do Bolsa Família. Em Jabuticabal, a média do Bolsa Família é R$ 157 por mês. Não é um dinheiro absurdo, não é? Mas é uma ajuda. Muitas vezes faz a família sair da prostração que está iniciar o negócio. Quantos exemplos tem disso? Eu lembro quando a gente tinha algo semelhante ao Bolsa Família em Jabuticabal, que a gente foi lá conversar com as mulheres do Jardim Boa Vista, né? E elas falavam aonde que elas gastavam. Comida, em primeiro lugar, material escolar para os filhos, em segundo, e material de construção, em terceiro, melhoravam suas casas. Né? Então, são gastos importantes, e algumas conseguem abrir um negocinho. Pequeno negócio, nada, com esse dinheiro não vai dar para fazer milagre, mas abre um negócio. Então, não se prostra, se avança. Todos os estudos têm mostrado isso. Os estudos mostram que as pessoas ficam mais motivadas. Até porque, no Bolsa Família, há condicionalidades, não é? Olha, vejam, nós estamos num país, às vezes, que o preconceito tomou conta do debate. As pessoas não querem ouvir, não querem debater, não querem discutir com fundamentos. Ter opinião diversa, nada contra isso. Mas respeita o que o outro está falando, veja o que o outro está falando. Então, o Bolsa Família tem duas condicionalidades.
a escola e a saúde, né? Então, as pessoas, as famílias que estão no Bolsa Família, as crianças jovens têm que frequentar a escola num percentual, professor Adriano, diretor de escola, maior do que a Secretaria de Ensino impõe, né? Acho que é 75%, Bolsa Família 80% ou 85%. Segundo, na saúde, a mãe, se ela estiver gestando, ela tem que ir a um serviço de saúde para ter um pré-natal, seguir o calendário de vacina. Então, você tem condicionalidades que vão pensando no presente, matar a fome. Ninguém pode ser contra matar a fome das pessoas, gente. Ninguém pode ser contra. Matar a fome, mas pensando na educação dos filhos, na saúde das crianças. E a Cláudia já disse, se você consegue associar uma capacitação profissional, com financiamento para geração de renda, quanto mais agregar, melhor. Mas a concepção básica não pode ser esquecida. A nossa sociedade exclui e nós temos que incluir. A política social tem que incluir. Ninguém pode ficar à margem. Eu sei que às vezes a gente se irrita, as pessoas se irritam, mas as pessoas não conseguem sair das drogas, né? Não conseguem sair, mesmo que seja uma droga lícita, né? Legal como, em termos de lei, né? Como álcool. Isso existe. O que a gente faz? Eu já vi gente dizer o seguinte, ó, pessoa que está embaixo da ponte, põe uma grade embaixo da ponte para a pessoa não estar lá mais. Não é isso que tem que ser feito. Nós temos que tentar fazer com que essa pessoa consiga sair debaixo da ponte e se promover. Se a sociedade fosse imprudente, eu ficaria quieto, mas ela não é. Ela exclui. E nesse momento de pandemia, aumenta, né? Ainda bem que o Congresso Nacional aprovou a renda emergencial. Isso fez com que a crise social no Brasil não fosse tão profunda quanto seria se nós não tivéssemos a renda emergencial de R$600. E, aliás, é uma luta, né? Enquanto durar a pandemia, essa renda emergencial tem que continuar existindo. O presidente queria que fosse R$200, né? Isso. A bancada de oposição, o salário mínimo, e chegou-se no Congresso Nacional num acordo de R$600 por 3 meses. Né? E atingiu. Isso teve um impacto enorme na sociedade brasileira. Mais de 600 milhões de pessoas receberam auxílio emergencial. Mais de 60, né? Você disse 600? Não, 60, desculpa. Exagerei. 60 milhões de famílias, mas é muita gente, né? Um país de 220 milhões de pessoas, 60 milhões receber, né? Então, foi fundamental. E tem que ter continuidade esse amparo. Não precisa ser um nível de 60 milhões de pessoas, mas tem que ter continuidade depois da pandemia, com critérios, né? Porque houve abusos. Os abusos têm que ser corrigidos, mas a lei, o alcance social foi muito maior. Realmente, professor. Professor, eu gostaria de pegar um gancho numa das suas falas, né, que se remete à nossa cidade. Esse pensamento de se colocar grade, né, embaixo das pontes acabou não acontecendo, mas deram um jeito de afastar. Infelizmente, as pessoas em situação de rua da marginal daqueles locais. E olha a situação. Não resolveu em nada, porque essas pessoas acabaram indo para outros bairros, até mesmo atrás da escola onde eu sou diretor, 4, 5 pessoas em situação de rua estão ficando lá. Então, quer dizer, não é uma política de resolver a situação. Parece que é uma política de afastar a realidade, infelizmente, né? Essa realidade para locais onde a população não esteja observando, para que não haja problemas. E isso é complicado, porque deveria ter sido criada uma política para resolver esse problema.
né? E como o senhor falou, nós temos aí vários problemas com a questão do auxílio emergencial. Infelizmente, nós temos pessoas que não precisariam estar recebendo, estão recebendo, mas o alcance é muito maior. Então, muitas pessoas precisam e estão recebendo, mas infelizmente ainda existem aqueles que também estão precisando e não conseguiram alcançar o auxílio emergencial. E aí é um dos pontos importantes do serviço social, da assistência social, principalmente aqui em nosso município, para olhar por essas pessoas, né? E nós estamos aí também num tempo de pandemia, onde, graças a Deus, a população está tomando maior consciência em relação a tudo que nós estamos passando, o uso de máscaras, mas a assistência social poderia estar fazendo um trabalho junto aos bairros de conscientização, de um trabalho mais próximo à população para tentar amenizar ainda mais a situação no nosso município. Não é verdade? Cláudia, eu gostaria de colocar alguma coisa? Adriana, eu concordo com você, né? Essa busca ativa, nós usamos essa terminologia. Essa busca ativa, ela é muito importante e ela é, como o professor Bacarim bem colocou, nós temos o CAD único, nós temos todas as informações. O município, ele conhece, ele tem um mapa territorial da sua vulnerabilidade, né? O atendimento hoje ele é territorializado. Então, os técnicos, eles sabem onde estão os maiores focos de pobreza, de violência, de drogadição. Então, essa busca ativa é muito importante. Apesar do profissional ele ter que se resguardar no agir profissional, mas a busca ativa, eu digo que hoje ela salva vidas, né? É verdade. Cláudia, eu gostaria que você, enquanto técnica, né, da assistência social, falasse um pouco sobre a falta dos equipamentos aqui no nosso município, aqui em Jaboticabal, né, que poderiam estar ajudando a população nesse momento. O professor Bacarim, ele citou um ponto que eu tenho muito apreço, né? Eu, como esposa de um dependente químico em adicção, graças a Deus, só por hoje já há 6 anos, eu acho que isso é uma luta muito grande que o município tem que ter esse compromisso. Primeiro porque ele está na legislação, né? É uma doença e ela tem caráter gratuito no seu tratamento. Todo indivíduo ele tem esse tratamento gratuito, seja o início em hospitais psiquiátricos hoje, né? Nós temos algumas das primeiras internações psiquiátricas e os acolhimentos em comunidades terapêuticas. Porém, muitos desses usuários de droga que se tornam adictos, ou seja, eles estão livres da droga por um momento ou pela vida inteira, lembrando que é uma doença fatal e progressiva, ela não tem cura, a vida toda eles serão dependentes químicos, né? Eles precisam de um suporte. Aqui em Jaboticabal, nós só temos a casa de passagem, que é a antiga casa transitória, que foi reformada e agora é Casa Diego. Nós não temos uma república. O equipamento república, ele vem com outro perfil de casa de passagem. Ele tem uma equipe técnica, assim também como a casa de passagem, né, que é o assistente social, psicólogo e seus educadores sociais, mas ele atua junto nessa recuperação, nesse período, digamos assim, pós-incubação. Você fica no acolhimento, você está um período incubado. Depois você sai da pós-incubação, você ainda precisa de cuidados, você precisa de um manejo para você ser reinserido aos poucos na sociedade. Recolocação no mercado de trabalho, questão de saúde, restabelecimento de vínculos familiares. Eu acho que esse é um equipamento que eu sinto muita falta aqui no nosso município, que eu vislumbro muito um dia termos esse equipamento aqui. O outro equipamento seria a residência inclusiva masculina, né? Nós só temos uma feminina. Infelizmente, hoje, a lei prevê que não podemos romper os vínculos comunitários e familiares, porém, muitas vezes, por questões de risco ou de violência, eles são rompidos, e essas pessoas vão para esses acolhimentos, né? E eu vejo homens do nosso município em outros municípios. Então, a gente
estraçalha a lei, né? Se essa nomenclatura que eu posso usar para não usar o outro termo. Então, teríamos que ter essa residência inclusiva masculina aqui no município, né? Além de, ademais, equipamentos que eu acho que a gente pode trabalhar, centros de convivência dos idosos, embora tenhamos a terceira idade, e assim por diante. Tá certo, Cláudio. Ô, professor, o senhor foi prefeito em nossa cidade, né? E eu gostaria que o senhor, na sua experiência como gestor, falasse um pouco sobre isso também, por favor. Professor, microfone. Acho que hoje, Adriano, a estrutura da instituição, da organização, está muito mais desenvolvida, muito. A Constituição de 88 foi, olha, um marco no Brasil. A gente tem que sempre respeitar essa Constituição, um marco na saúde, no SUS, na educação, depois o Fundef, o Fundeb agora, né? E na assistência social, na Seguridade Social de maneira geral, na assistência social, que depois resultou no SUAS. Então, a gente estava começando. A gente avançou bastante, tinha bons trabalhos, mas, por exemplo, não tinha um CAD único. Tá? Era mais, a gente procurava acompanhar as pessoas, mas era mais um atendimento de balcão, Cláudio, se é que eu posso dizer isso, né? As pessoas procurando a prefeitura no momento de necessidade, do que a prefeitura tentando fazer essa busca ativa. O sistema não existia naquela época. Eu acho que nós avançamos muito, mas era um avanço mais, eu diria, na intuição. Né? Intuição, a gente tem que confiar na intuição, evidente, a gente já tem, mas não só na intuição. Então, a legislação da assistência social avançou muito depois da época que a gente foi prefeito. Eu lembro de algumas atividades, a Miriam trabalhava lá na promoção social, né, que a gente chamava assim, trabalhos de capacitação, das pessoas com mais idade que iam lá e faziam os trabalhos manuais, e faziam, se associavam. A terceira idade, na época chamava terceira idade, hoje o pessoal resolveu chamar de melhor idade. Eu confesso que eu preferia o termo anterior, mas não vejo nada de mais na terceira idade. Então, a gente começou alguns trabalhos e de integração, muitas vezes. Às vezes não é só uma questão de dinheiro, de recursos. Eu lembro de uma colega da faculdade dizer para mim o seguinte, da mesma idade, da minha faixa etária. Ela me disse, olha, Bacarinho, você não sabe o bem que você fez. Falou que eu fiz, né? Mas não fui eu, foi a administração. Fez para minha mãe com a terceira idade. Ela virou outra mulher depois que passou a ter um local de se integrar, né? De conviver com as pessoas, de receber informações, né? De ter atividades lúdicas também, que a diversão faz parte, né? Então, a gente avançou, mas eu acho que hoje o respaldo da lei é muito maior. Né? Agora, precisa ter vontade de cumprir a lei, e como a Cláudia disse, algumas estruturas precisam ser construídas. Né? E não tratar problemas sociais, né, apenas como o caso de jogar para outra cidade. Eu lembro que esse era um problema sério, não sei se continua. Né? Nós tínhamos uma população flutuante, migrante, que os prefeitos iam jogando para outra cidade. Então, o trabalho da assistência social em alguns municípios se resumia a comprar uma passagem para o migrante cair fora. É isso. Né? Então, a gente evoluiu muito, né? Mas, insisto, vontade política e comprometimento orçamentário com essa área tem que ser maior. Tá certo, professor. Eu acredito que o senhor tem toda a razão na sua fala, porque as pessoas de nossa cidade merecem mais. E nós temos muitas pessoas aí que realmente precisam do apoio da assistência social e ainda não estão tendo esse apoio, né? Eu gostaria de colocar
novamente que a questão da assistência social, a questão do trabalho com os mais necessitados, como vocês bem falaram, não é uma ajuda, não é, é obrigatoriedade, está em lei, está na nossa Constituição. E tanta gente fala que as pessoas são do bem, que as pessoas... Mas na hora do agir, na hora de fazer o trabalho como tem que ser feito, se esquece de fazer da melhor forma possível para atender essas pessoas. Então, nós precisamos aí de pessoas que sejam capazes de fazer o seu trabalho, porque eu falo toda vez e vou continuar falando, seja o prefeito, seja os vereadores, nós somos todos funcionários da população de Jaboticabal, nós não temos que atender a um ou a outro, beneficiar um ou beneficiar outro, nós temos que atender a todos. E a hora que as pessoas começarem a entender que é ajudando as pessoas necessitadas, dando dinheiro, dando condições de vida, condições de trabalho, essas pessoas vão gerar a economia, vão fortalecer a nossa economia, vão ajudar a melhorar cada vez mais o nosso município. Mas eu acho que a gente está passando um pouco do horário que eu havia programado. Eu gostaria, Cláudia, que você pudesse colocar suas falas finais, depois, professor, peço que o professor também coloque, tá certo? Para que a gente possa encerrar nossa live. Cláudia, por favor. O que eu deixo aqui, né, é que o assistente social ele tem que estar junto com o gestor municipal. A gente tem que ter essa luta e talvez até esse embate, né, na construção de uma política emancipatória, não uma política que deixa a pessoa no mesmo lugar que ela está. É preciso pegar a pessoa do ponto A e levá-la ajudá-la nesse caminho até o ponto B, até o ponto que ela queira chegar, né? E de que forma que a gente faz isso? Através do trabalho técnico-social, né? Através do compromisso. E como os gestores fazem isso? Através de uma palavrinha mágica que se chama intencionalidade política. E o que é isso? Nada mais é do que rever os seus planos, os seus programas, os seus projetos e o seu orçamento. O gestor que já está pensando no pós-pandemia, através até mesmo da elaboração de programas de transferência de renda, porque nós não damos, né, nós transferimos essa renda, programas municipais, eu acho que esse gestor já vem à frente, né? Lembrando que aqui em Jaboticabal nós tínhamos um programa que chamava Renda Mínima, que ele foi uma lei criada pela vereadora Miriam Bacarin, que era um programa próprio do município. Ele tinha essa ação própria de transferência de renda, com as suas condicionalidades também, e que, assim, ele beneficiou inúmeras famílias. Então, o gestor que não se atentar que estamos num momento de calamidade pública e que a assistência social ela precisa desse novo, como que eu posso dizer, um novo olhar, um novo redimensionamento, eu acho que ele está fadado a deixar o seu município numa situação de precariedade muito grande. Então, eu peço aqui que os gestores, professor Bacarin, que é nosso pré-candidato a prefeito, escolhido por mim, por conta dessa consciência, desse olhar social e desse apego ao desenvolvimento humano. A política de assistência social é uma política que ela desenvolve pessoas. E você, Adriano, enquanto pré-candidato a vereador, também relato aqui que te escolhi pela sua função social que você desenvolve na escola. Isso é muito enriquecedor. Que vocês ajudem na construção desse pensar no nosso município. Porque se a gente não fizer, a gente vai ter muito problema. Lembrando que a questão do desemprego, da fome, ela tá aí, ela não tá na televisão igual a gente vê, ela tá aqui. Se a gente pegar nosso carro e der uma volta, a gente encontra. Eu, por conta da minha formação, inúmeras pessoas chegaram a bater na minha porta. E eu sou contra o assistencialismo, mas a minha sobrinha mora fora. Fizemos uma campanha e conseguimos atingir mais de 70 famílias em extrema vulnerabilidade. Isso foi no início da pandemia. As pessoas agora já esqueceram dessa solidariedade, já estão mais acomodadas. Então, muitas vezes, a sociedade civil acaba fazendo esse papel do Estado, né? As empresas também acabam fazendo através da responsabilidade social. Então, é isso que eu deixo aqui.
Vamos cuidar do nosso município, vamos olhar para as nossas entidades assistenciais que estão aí na luta para ficarem em pé nesse momento, e vamos ter uma política séria, com compromisso com o desenvolvimento humano. Agradeço muito a Deus, a minha família e a vocês dois pelo convite. Espero ter contribuído positivamente e na luta e na resistência por uma sociedade igualitária, não mais igualitária, ela é igualitária, porque somos todos diferentes, todos iguais perante a lei, não há diferença. Temos algumas diferenças físicas, de pensamento, de religião, mas somos todos iguais. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, Cláudia. Professor Bacarin? Bom, eu queria agradecer a oportunidade de bater esse papo com vocês. Eu sempre fico muito atento quando os profissionais da área falam, porque a gente não domina as questões específicas, mas a gente tem que ir aprendendo, né? Então, Cláudia, você me ajudou muito a entender um pouco mais da legislação e das ações que devem ser feitas nesse trabalho, né, de promoção das pessoas, no trabalho de assistência social. Acho que também isso, o poder público municipal, essa descentralização é algo fundamental, o poder público tem que não abrir mão dessa coordenação, tem que ter capacidade dessa coordenação e contribuir para a maior integração com as entidades. Nós temos diversas entidades que estão há muito tempo nessa labuta, não é? Não vou citar o nome nenhuma delas, entidades que trabalham, pessoas abnegadas, muitas vezes dedicadas, não é? Que procuram atender os mais velhos que estão apartados das famílias, das crianças que foram abandonadas, por exemplo, não é? Pessoal que trabalha, que milita na tentativa, a Cláudia disse quanto é difícil isso, de recuperação daquelas pessoas que têm problemas com as drogas lícitas ou ilícitas, né? Então, nós temos pessoas muito abnegadas na sociedade que têm que ser consultadas, fazerem parte, serem atendidas também pelo poder público. Acho que é isso, né? E criar um espírito de solidariedade. Não há por que a gente ser egoísta, não? Não há. A gente tende a ser egoísta, mas não há por que a gente cultivar isso. A gente tem que cultivar um espírito de solidariedade. A sociedade vai ser mais feliz, mais alegre, se as pessoas não se sentirem humilhadas, né, perante as outras, se sentirem inferiores às outras. Somos todos iguais mesmo, né? Embora a condição social não garanta isso. Nós precisamos avançar nesse ponto. E te parabenizar, viu, Adriano, por essas discussões com conteúdo. Eu acho que não há razão da gente ser voluntarista nesse momento no Brasil, né, dizer que é melhor que o outro, mas reconhecer o esforço daquelas pessoas que estão entrando nas questões municipais, no debate das questões municipais e tentando elevar o nível do debate, né? Tentando qualificar a nossa participação política. Então, quero te parabenizar. Você já fez isso na educação, já fez isso na cultura, agora com assistência social. Te parabenizo por esse esforço e espero poder ter contribuído um pouquinho aí com essa discussão e quero cumprimentar todos que tiveram a paciência de nos seguir, né, na rede social. Tá certo, professor. Quem tem que agradecer sou eu, a sua presença, a sua experiência, sempre é bem-vinda nessas discussões. A Cláudia Guzmão também, muito obrigado, Cláudia. Você é uma pessoa que já trabalhou na assistência social, tem a sua formação na assistência social, e mesmo
sem trabalhar, você colabora muito com a Sociedade Jabuticabense, que eu sei do seu trabalho por fora do sistema, não é verdade? Eu gostaria de colocar uma coisa, Cláudia, você falou sobre a questão de igualdades. Eu sempre brinco, né, com uma verdade, que todos nós somos iguais em nossas diferenças. Todos nós somos diferentes, né? Todos nós temos algo diferente. Então, nós temos que lembrar aquilo que você falou. A lei está aí, graças a Deus que nós temos uma legislação que corrobora em proteger toda a população, independente da sua cor, do seu credo, e a gente tem que fazer com que ela seja cada vez mais colocada em prática, que ela não fique uma lei morta, uma lei apenas no papel. E para isso temos que ter bons gestores e bons vereadores, vereadores que sejam atuantes e que façam seu papel numa Câmara Municipal. Então, professor Bacarin, muito obrigado pela colaboração nessa live. Cláudia Guzmão, muito obrigado. Eu desejo uma boa noite a todos vocês e a todos que estão nos acompanhando também. Muito obrigado pela participação, pessoal. Boa noite. Obrigada, Adriana. Obrigada, professor Bacarin. Boa noite.